Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o cientista político Clodomiro Bonfatti, que vai avaliar um pouquinho as eleições junto com a gente, os eleitos, os que ficaram de fora, né, como é que será o segundo turno das eleições para presidente. Obrigado primeiro por estar junto com a gente, Clodomiro, por aceitar o nosso convite. Acho que a gente pode começar falando sobre a reeleição do governador Ratinho Júnior, que não é uma surpresa. O estado do Paraná tem tradição de reeleger o governador. O Ratinho Júnior, dos últimos meses, sempre aparecia com uma grande aprovação, né, do seu primeiro mandato. E na pesquisa mesmo ele já apontava que ia ter uma grande distância para o segundo colocado. O que dá para a gente avaliar sobre essa vitória do Ratinho Júnior? Bom dia para você. Bom dia Vinícius, bom dia a todos. Na verdade, ele cumpre aí uma tradição do estado do Paraná. Desde a instituição da reeleição, todos os nossos governadores foram reeleitos, então confirma a tradição do estado do Paraná, confirma também as nossas pesquisas que já indicavam este cenário e também acho que confirma a sua habilidade política ao longo da sua trajetória, desde lá enquanto deputado estadual, que começa a manifestar-se essa verve política muito forte de congregar. Acho que a política é congregar o maior número possível de pessoas, de partidos, e nesse aspecto ele teve mérito porque o PSD teve um crescimento exponencial, sobretudo no interior do estado, e congregou vários partidos que acabaram resultando na sua vitória. E você falava, né, da forma como ele transitava, né, entre o público. O Ratinho Júnior, ele mesmo em um período difícil da pandemia, ele nunca entrou em dividida, né? Ele sempre evitou o conflito, tentou entender o lado do comerciante, mas fazer lockdown, mas também em alguns momentos falar que era contra, mas tinha que fazer. Questão da vacina nunca entrou também dividida, né? Ele sempre transitou bem entre os públicos, né? Eu acho que é uma habilidade política, né? E essa habilidade tem que ressaltar. É um aspecto positivo de quem faz a política. Veja, você coloca muito bem, durante a pandemia, nós tivemos praticamente uma racha na sociedade em relação à questão da vacinação, e o Ratinho fez questão de se vacinar, inclusive numa cidade próxima aqui no interior, demonstrando a necessidade da vacinação, assumiu um compromisso de zelo e de preocupação com a população nesse sentido, sem desconsiderar também a questão do comércio, da indústria, o fechamento, a abertura. Eu acho que ele foi exitoso e talvez esse êxito da pandemia tenha resultado também na eleição do seu ex-secretário de saúde, o Beto Preto, que também é aqui da região de Londrina, que se elegeu, né, com uma votação bastante expressiva. E não só isso, não só o Beto Preto, né, ele conseguiu eleger vários deputados do partido dele, e isso com certeza fortalece para esse segundo mandato, né? Com toda certeza, né? Eu acho que ele sai mais fortalecido. Aliás, o próprio resultado das urnas, apontando em quase 70%, isso é muito emblemático pela força que ele conquista e, sobretudo, como você bem coloca, a eleição de um grande número de deputados que vai ampliar sua base na Assembleia Legislativa. Agora, o Senado foi uma surpresa, né, Clodomiro? Não só pelas pesquisas, mas pela forma como o Álvaro Dias aparece. Não é o Álvaro Dias, que sempre foi uma referência para todo o Estado, foi senador, foi governador, tinha fortes alianças, né, no Estado, mas nessa eleição perde o apoio do governador, perde o apoio do presidente, não tem apoio de nenhum dos dois aqui. Vem o Moro, que a princípio se alia a ele, e depois vem esse racha e fala, não, eu vou disputar com você aqui o Senado, e ele acaba a eleição em terceiro colocado com uma grande diferença dos dois primeiros, né? Essa foi a grande surpresa, né? Esperava-se que o Álvaro Dias estaria ali entre o primeiro e o segundo, mas ele ficou em terceiro. Sim. Eu não sei se pesa também a questão de idade, né? A gente não pode desconsiderar, do meu ponto de vista, a trajetória política do Álvaro Dias para o estado do Paraná, uma história longeva e muito positiva do meu ponto de vista. Sim. Agora, ele que basicamente, né, o Álvaro Dias, que bancou, né, foi o grande padrinho político do Moro para a candidatura no Podemos para presidente da República. Então a trajetória é interessante, né? O seu afiliado volta e o derrota aqui no estado do Paraná para senador. Se você me permite, eu faria uma observação em relação à eleição do Moro, que eu acho que no Paraná a Operação Lava Jato ela teve um aspecto simbólico do ponto de vista político muito forte. Muito forte. Veja que hoje a operação já não existe mais, desde 2019, mas ela é inclusive muito criticada dentro do judiciário pelos excessos que apontam que ela comete, mas do ponto de vista político ela tem o quê? Ela tem um espólio que, do meu ponto de vista, ela foi o quê? Ela foi disputada
nessa eleição. Ou seja, a Lava Jato foi disputada politicamente e ela sai vitoriosa. Com a eleição do Moro e também com a eleição, né, estrondosa aí do Dallagnol. Muito grande, né? Uma expressividade muito grande e votos, como o senhor disse, né? Nesse momento, lavajatistas e de combate à corrupção, porque ambos não têm uma carreira política. Ambos vão disputar um cargo político pela primeira vez e tem uma expressividade imensa, né? Pelo menos no Paraná, eu acho que a Lava Jato ela teve um êxito político com essa disputa, que eu diria a disputa do espólio da Lava Jato. Veja, nós tivemos no Brasil 25 candidatos disputando dentro desse espólio da Lava Jato, entre investigadores e investigados. E aqui no Paraná, então, acho que o resultado, pelo menos politicamente, foi um resultado positivo para os lavajatistas. Agora nós temos as eleições para deputados federais, né, e estaduais aqui da nossa região. Nós temos candidatos, agora falando não só de Londrina, né, mas da região. Nós temos 3 candidatos estaduais de Londrina, né, que foram eleitos, falando só de Londrina. Nós temos 3 na Câmara Federal, que também se elegeram. Alguns que se colocam muitas vezes como candidato de Londrina, mas talvez não tenham tantos votos aqui na cidade, né? Vão pegando votos da região. Só que de todos que tentaram uma cadeira, que eram vereadores da Câmara, nenhum conseguiu. Nós temos a reeleição da maioria dos candidatos, como o próprio Diego Garcia foi reeleito, Felipe Barros foi reeleito, Luísa Canziani reeleita, não é? Cobra Repórter reeleito, Tercílio Turini reeleito, mas o Thiago Amaral reeleito. Só que outros que tentaram, que são, digamos assim, candidatos aqui da cidade, não conseguiram. Londrina foi derrotada ou ganhou nessa eleição? Olha, eu acho que nós ficamos no mesmo patamar, porque vamos começar aqui pelo deputado do estadual. O Cobra, da nossa região, foi reeleito, o Thiago Amaral, e o Tercílio Turini, que é de Londrina. Isso. E nós tínhamos o Boca Aberta Júnior, que não foi reeleito. Mas a Cloara, que é de Londrina, foi eleita. Então nós permanecemos com 4 vagas, isso, como era na legislatura anterior. Em relação à federal, Felipe Barros, né, uma estrondosa votação. Novamente, né, assim como tinha sido na outra. Muito significativo. O Diego Garcia, Luísa Canziani. E veja, na eleição de 2018, nós tínhamos 4, porque o Boca Aberta foi eleito. E ele perde o mandato ao longo do percurso. Então, olhando por essa perspectiva, no quadro comparativo com 2018, nós tivemos 1 a menos para deputado federal. E a Mara, que era a esposa do Boca Aberta, que teoricamente entra nessa disputa, faz um número de votos bem abaixo do que era a expectativa. Ela tinha a expectativa de que ela fosse eleita, era grande, e ela não consegue a eleição. E outro dado que chama a atenção é o prefeito Marcelo Bellinati. Ele apoiou vários candidatos a deputado. Ele apareceu fazendo campanha para vários deputados, né? E fez campanha também para o Álvaro Dias. Isso mostra que o Marcelo não está tendo força política nesse momento? Olha, eu sempre achei que o Marcelo ele tem uma força política local, né? Ele tem uma força muito enraizada na cidade de Londrina. Todos os deputados que ele apoiou, nenhum ganhou. Mas essa força não reverbera do ponto de vista fora do município, né? Sim. Porque, de certa maneira, esses candidatos, eles capturam os votos dentro da circunscrição estadual. Então não pode ficar adstrito e dependente só de uma cidade. Eles têm que realmente ter uma penetração maior. Depois a gente pode ver nos dados do Tribunal Superior Eleitoral a quantidade de votos que essas pessoas fazem nos mais diversos municípios. Eu acho que ele continua tendo força política, né? Mas é uma força local, só e não Londrina. necessariamente que isso transborde para fora de Londrina. Veja, quando ele foi eleito deputado federal, basicamente ele foi eleito com os votos de Londrina, né? Uma força muito grande aqui na cidade. Para a gente fechar o assunto deputados, para a gente depois comentar a questão do segundo turno, nós temos grande parte dos que tinham uma cadeira, tanto como deputado estadual como federal, que se reelegeram. E a maioria dos que têm essas cadeiras tem um grande prestígio dentro do partido e tem um acesso a muito mais dinheiro do fundão eleitoral. O fundão segue sendo um grande mecanismo para a reeleição. O dinheiro serve como campanha e credencia como um candidato reeleito, ou não é bem assim? Olha, primeiro que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e o próprio fundo partidário, ele tem uma autonomia que compete à direção do partido distribuir entre os candidatos, levando em conta que a própria legislação exige, olha, se o candidato quiser dinheiro, ele tem que fazer um ofício solicitando.
Então essa distribuição ela não é igual. E eu acho que aí entra um aspecto também importante, que é o caráter pragmático dos partidos. Ou seja, eu vou colocar dinheiro justamente naqueles que têm mais chance de chegarem à vitória. Sobretudo os candidatos a deputado federal, porque é eles que demarcam a cláusula de barreira e também a distribuição do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, pragmaticamente, os partidos eles querem a todo custo eleger deputado federal. E vão o quê? Vão desaguar dinheiro naqueles que têm mais visibilidade, chance, que são aqueles que já estão exercendo mandato. Agora a gente passa a falar sobre as eleições presidenciais, que inclusive é tema da nossa votação de hoje no nosso canal no YouTube, que está bastante dividida. Até eleições presidenciais vão para o segundo turno. Já esperava 56% dizendo, achei que fosse decidida no primeiro turno, 44% o pessoal votando. E a surpresa, acho que não foi tanta surpresa assim. A gente esperava realmente talvez um segundo turno, mas as pesquisas apontavam muitas vezes para o primeiro turno, até no final, né? Nos últimos dias, a pesquisa IPEC até apontava para isso, Datafolha apontava, né? Para uma vitória do presidente Lula. Mesmo assim, ficou muito próximo. Os dois ficaram muito próximos, né? No número de votos. E apesar de ficar em segundo colocado, Jair Bolsonaro aumenta o número de votos com relação à última eleição. Como é que o senhor avalia essa eleição para presidente? Olha, eu acho particularmente, né, porque nós estamos aqui num caráter opinativo. Sim. Eu acho que as pesquisas, elas conseguiram capturar bem a margem de votos do candidato do PT, do Lula, né? Tava ali 45, 48 e aquela margem que poderia chegar aos 50 e o primeiro turno ser fechado ali. Ele ficou com os 48, acho que capturou bem. Tá dentro da margem. Dentro da margem. Agora, colocava o Bolsonaro com uma diferença de 10% mais ou menos. Sim. Agora, ele cresceu. A diferença ficou em 5%, né? 48 para 43. E se a gente olha, por exemplo, o Ciro, a Tebet, foram candidatos que chegaram muito desidratados. Então, a impressão que me dá é que esses votos dos ciristas, da Tebet, acabaram fazendo o tal do voto útil, que era tão propalado, mas não pro Lula. Isso acabou indo pro Bolsonaro, porque ele cresceu muito e cresceu sobretudo nas regiões aqui, sul e sudeste, onde você tem uma concentração bastante significativa de votos. Eu acho que isso acabou refletindo o resultado que nós tivemos ontem. Agora, que teríamos um segundo turno, eu acho que nós já tínhamos uma sinalização de uns 90% para um segundo turno do que uma fatura liquidada ali no primeiro turno. E o ponto positivo que eu vejo nisso é que no debate que nós tivemos no primeiro turno foi muito ralo. Eu acho que agora, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles vão ter que realmente ter um compromisso de apresentar propostas para o país. E veja, está praticamente rachado. Nós vamos ter uma eleição de segundo turno muito, mas muito disputada. E eu espero que nós tenhamos no segundo turno a mesma civilidade, o mesmo respeito, a mesma tranquilidade que nós tivemos na eleição de ontem. Sem violência, né? Sem violência. Graças a Deus. Foi uma eleição muito tranquila. Sim. Eu acho que isso a gente tem que destacar como muito positivo em relação à participação da população nesse momento importante da vida do país. O papo tá bom, Clodomiro, mas infelizmente o nosso tempo já estourou, né? Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Só para fechar, os dois candidatos têm que focar na abstenção ou tem que focar nos votos desses outros candidatos? Eu acho que em tudo agora, né? Convencer esses que não compareceram para votar, que não são poucos, né? Que compareçam, que votem, que se posicionem, e também em relação aos candidatos que deixaram aí a eleição e que tem uma quantidade bastante significativa de votos que vão migrar. Não se sabe para onde, mas eles vão ter que trabalhar bastante, focar bastante para conquistar esses votos. Eu recebi aqui nos nossos estúdios o cientista político Clodomiro Banvatti, agradecendo mais uma vez, Clodomiro, pela participação. Obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. Um bom dia para você.